Estando aqui, né? Eu dei uma embananada aqui porque desligaram a energia aqui do colégio e aí ficou meio difícil eu me organizar. Mas, gente, nós vamos então dar prosseguimento aos nossos estudos, né? Ou antes de a gente prosseguir, eu queria perguntar o que foi o assunto da última aula mesmo? Quem lembra do assunto da última aula? Que assunto foi tratado lá naquele dia? Na aula passada, professor? Isso, terça-feira, né? Só um domingo, sobre o Haiti, que era o Haiti antigamente, que era só um domingo. Boa tarde, professor. Boa tarde. O link estava errado? Tava, porque não tinha o link lá, né? Era o link, mas não tinha o link da entrada na aula aqui. Agora, se você está logado pela sua conta corporativa, você acha pelo próprio... Mas não tem nenhum de vocês. Vocês não receberam o e-mail institucional, não, pessoal? Não, professor. Uai, tinha que pegar esse e-mail, mas tudo bem. Na Professor, verdade, demora para entrar porque eu não estava encontrando o link. Não, não estava lá, na verdade. Desculpa, porque eu tinha deixado o link da aula passada. E aí eu coloquei a gravação da aula lá e apaguei, né? E agora que eu fui ver que não estava lá. Mas tudo bem. Nós estamos começando agora, inclusive. Então, gente, nós vimos na terça-feira sobre a Revolução de São Domingo, né? Que foi a revolução que ocasionou a independência de um dos países da América, no caso, a América Central. Era um país que era da Espanha, né? Era um território que era da Espanha, mas a Espanha perdeu esse território para a França. E hoje lá chama-se Haiti, como a Maria Eduarda acabou de dizer para a gente aqui, certo? Então, aí, nós estamos só caminhando o quê? Naqueles movimentos de independência nas Américas. E essas Américas foram, então, portuguesa, espanhola, holandesa, francesa, né? E inglesa. Então, ou seja, são esses países que tiveram domínios por aqui, e esses domínios aí foram acabando, né? Foram acabando a partir do momento que foi se tornando independente. Para hoje... Boa tarde, professor. Boa tarde. Para hoje, eu gostaria de tratar com vocês aqui sobre a independência do Brasil, né? Ou nem, talvez a gente entre na independência do Brasil propriamente dita, mas pelo menos nos caminhos para a independência do Brasil, que é o tema da aula de hoje, propriamente, entendeu? E aí a gente vai, então, caminhar para verificar esses elementos aí. Está dentro do mesmo contexto. Uma coisa que eu quero repetir sempre com vocês, está dentro da questão das ideias iluministas, né? E essas ideias iluministas fizeram com que nós quiséssemos, né? Quiséssemos estar independentes. E vários movimentos ocorreram. Aquela questão lá do Santo Domingo foi uma aula só, né? Foi suficiente para a gente, então, fechar o assunto aquele dia, né? E aí agora a gente passa para o assunto do Brasil. Só que esse do Brasil eu sei que nós não vamos terminar hoje, tá? A gente vai começar hoje. Inclusive eu não fiz postagem, não fiz tarefa ainda, porque aí hoje vai ser uma conversa inicial e depois, na semana que vem, a gente vai prosseguir dessa forma aí, tá? Então, meninos e meninas, deixa eu só ajeitar aqui meu documento aqui para a gente prosseguir. Eu quero agradecer já aí o Gustavo, a Maria Tereza, a Yasmin. Boa tarde, professor. Boa tarde, por estar ligando a câmera. E aí eu queria muito que quem puder, né, que fizesse aí, que ligasse a câmera para a gente, para ficar mais bonito, né, para ficar mais participativo, e a gente possa, então, ver o que vocês estão manifestando enquanto a gente está falando dos assuntos aqui. Tem que apagar isso aqui tudo. Enfim. Professor, eu tenho uma pergunta. A gente vai falar da independência exclusivamente de Dom Pedro I, ou vamos falar desde quando ela foi idealizada lá em Tiradentes, na época da Revolução Francesa, que afetou o Brasil? Não. Nós temos que delimitar, né, Gustavo? Porque senão a gente fica e não avança, né?
Então, no Sim. caso, lá no Tiradentes, a gente já teve a aula da Conjuração Mineira, da Confidência Mineira, né? Sim. A gente já teve a aula sobre a Conjuração Baiana, e a gente faz assim, vai retomando, né, algumas coisas. Mas vai ser desse tipo. mais no alto, né? Porque vai ser mais específico o Dom Pedro I mesmo, né? Passando Porque já é a época, né? Porque já Sim. já é o finalmente aí da história, né? Quando Ah. de fato a gente chega no ponto de acontecer. Só que aqui nós estamos falando de caminhos para a independência, tá? Então, ou seja, tem algumas situações que ocorreram internacionalmente e nacionalmente que fizeram com que a gente tivesse o movimento de independência aqui no Brasil, né? Tem toda aquela questão do avanço, nós já estamos falando da aula já, né, gente? Tem toda aquela questão assim, das ideias contra a monarquia, né? Então tinha grupos que era só contra a monarquia, só que ser contra a monarquia significava ser contra a colônia, a colonização. E às vezes, então, a maioria dos países, eles tiveram a sua independência e logo também teve a mudança de governo, passaram de monarquia para república. A maioria deles, a começar pelos Estados Unidos, né? Além de ser independente de Portugal, já se tornou uma república imediatamente. Aí tem uma diferença aqui no Brasil. O Brasil se tornou independente de Portugal e demorou cerca de 77 anos para mudar a forma de governo. Então nós continuamos monarquia aqui, mesmo independente de Portugal, nós continuamos sendo monarquia aqui. E quem governava? Era o próprio povo português, né? O filho do rei anterior governou. E aí, justamente, meninos, já é o tema das nossas próximas aulas. Que seria e que, inclusive, né, professor, isso foi uma das primeiras causas, que foi quando a família real, né, chegou no Brasil, Dom João VI chegou aqui no Brasil e já começou a fazer mudanças comerciais aqui, né? Isso foi uma das primeiras causas. Tributárias, cobrando impostos, essas coisas aí. Então, esse é um dos pontos, né? E o que isso gerou? Gerou enfraquecimento da monarquia, né? Mas aí, naquele momento, o que o Dom Pedro I fez? Fez acordo com quem interessava para ele e que o manteve no governo. Então, são os liberais que chegaram por aqui. Certo? Vocês estão vendo minha tela? Veja aí aquilo que a gente vai perceber. Ó. Acontecimentos que são importantes, né? Importantes para o Brasil se tornar independente. Aí você tem essa imagem, uma imagem muito emblemática, né? Se eu não me engano, essa imagem aqui, ela está numa parede inteira. Ela tem cerca de 7 metros de comprimento. Então você pensa, uma parede grande, né? Uma sala grande para caber toda essa imagem aí. Daqui a pouquinho eu quero fazer uma análise com vocês do que nós vamos ver nessa imagem aqui. Eu quero só colocar alguns pontos, né? Depois a gente volta aqui nessa imagem para a gente analisar algumas situações aqui. Então, a pergunta é essa: quais foram os acontecimentos que foram importantes para determinar um processo de independência aqui no Brasil? Né? Então, olha só, esse parágrafo aqui ele não diz tanta coisa. Olha, muitas foram as causas da independência do Brasil. Mas aqui, olha, não falou bem nenhuma dessas causas ainda. Mas contou para a gente aqui, olha só, que a independência do Brasil tem uma data. A data é 7... Vai chegar feriado daqui a exatamente 1 mês e 1 dia, né? 7 de setembro de 1822. Então, viu, Maria Eduarda? Primeira coisa, uma data. Quando é que o Brasil se tornou independente de Portugal? No dia 7 de setembro de 1822. O ano que vem, então, que é 2022, vai fazer exatos 200 anos. Então, esse ano completa 199 anos de independência. Quem ficou aqui no governo? O príncipe regente. Na verdade, assim, quem promoveu, né? Quem promoveu essa independência no Brasil? O nosso príncipe regente no momento, chamado Dom Pedro I. O pai dele, que era o rei, Dom João VI, que chegou aqui, que estava aqui no Brasil. Agora sim, veja bem, temos os fatos que causaram a independência no Brasil. Então, nós temos, olha aqui, um primeiro fato. Então, aqui, vamos pôr aqui. Crise no sistema colonial é o primeiro fato. Ideias iluministas
é o segundo. Independências ocorridas Boa na América tarde, Inglesa, professor. Espanhola. Me desculpa eu estar interrompendo. Professor, me desculpa eu estar interrompendo, mas é porque eu só fui conseguir entrar na aula agora. Que eu estava tentando entrar pelo GR8, mas dava em um link que ia para o YouTube, pelo blog. Uhum. Aí agora deu certo, né? E agora eu consegui. O senhor pode dar uma reexplicada rapidão, professor? Para não perder o conteúdo? Ah, Luiz Paulo, mas aí como é que faz, né? Não tá aqui. Você pode ver na tela aqui e vai acompanhando daqui para frente, tá? Então essas causas da independência são 3 aqui, né? Então veja bem, crise do sistema colonial. Alguém poderia explicar para a gente o que é sistema colonial? Ou outra palavra para isso aí? Pacto. Professor, eu posso explicar? Professor? Alô, professor? Travou. Não, a tela dele tá congelado. Deve ser algum errinho. Ele falou que agora tinha desligado a energia da escola, parece. Eita, acho que o professor saiu da aula. Fica tranquilo, deve ser só uma queda de energia agora em volta. Mas ele saiu da reunião porque, tipo, a tela dele só tava congelada. Se tivesse caído a energia, Saiu. provavelmente ele teria... Ah, tá. Ele não tá. Ah, aqui, ó, Ah, voltou. voltou. Já voltou. Microfone, professor. Vocês sentiram a minha falta? Sim. Então, Demais, professor. a nossa internet aqui no colégio caiu. Eu tô logando aqui pelo meu pacote de dados aqui. Vamos ver até onde vai nessa aula, tá? Professor, eu será posso falar, voltando ao Quer assunto do entrar? sistema colonial, eu posso falar o que é o sistema colonial? Por favor. O sistema colonial, na minha concepção, como se fosse um conjunto de relações, as relações de domínio, né? De subordinação envolvendo as metrópoles, né? E as colônias de cada, vamos dizer, pátria-mãe, por exemplo. A Inglaterra tinha como colônias a Austrália, e dentre vários outros países, os Estados Unidos já foi colônia. E essas relações com essas colônias era o sistema colonial. E às vezes, quando entrava em crise, acabava que afetava muito a pátria-mãe, ou seja, por exemplo, se os Estados Unidos entrava em crise, a Inglaterra acabava sofrendo um pouco, porque parte da economia que vinha de lá, os recursos, a matéria-prima, ia sendo enfraquecida e ia perdendo a economia até mesmo na pátria-mãe. Justamente. E numa relação assim bem direta, né? Acaba que torna-se obrigado o país dominado a fazer negócios, a relações comerciais com o país dominador. O país dominador, no caso do Brasil, chegava aqui, buscou matéria-prima, pau-brasil, ervas do sertão, né, que fazia remédios, depois cana-de-açúcar, o ouro. Então, e aí o Brasil era obrigado a vender só para a pátria-mãe, no caso, para a metrópole, da forma que a metrópole determinasse. E aí nós entramos aqui numa crise do sistema colonial. E essa crise do sistema colonial se deu também por conta das 10 iluministas. As 10 iluministas é um motivo, mas elas que causaram, as 10 iluministas causaram os outros motivos. Porque o que acontece? Por que eu tenho que fazer negócio só com Portugal se eu posso fazer negócio com qualquer outro país? Realmente, é porque veio aquelas ideias de liberdade, né, professor, como foi falado no começo do iluminismo, quando a gente começou a estudar iluminismo. Uhum.
Então, aí que está a questão. Ó, acabou de dar uma congeladinha aqui, não sei o que nós vamos fazer nessa aula. Por mais que seja curto tempo, já está... Mas vamos lá, né, gente? É esse o ponto. E o terceiro ponto é a questão do mau exemplo, né? Por que vocês sofrem transgressões e são punidos quando vocês fazem bagunça? É para os outros aprenderem a não fazer bagunça também, né, Maria Eduarda? Então, da mesma forma que o Brasil estava dependente de Portugal ainda, e em volta, tudo quanto é país já estava tendo independência. Então, ou seja, a influência da independência dos demais países fez com que o Brasil também entrasse no processo de independência. Certo? E agora, então, ou seja, isso aqui citamos os 3 pontos, né? Nós falamos da independência do Haiti, 1804, do México, enfim, todos os países aqui da América Central e Latina, todas as Américas, né? Começou lá nos Estados Unidos no ano 1776 e foi terminar aqui no Brasil no ano 1822. Entendeu? Então foi um procedimento aí de uns 50 anos, mais ou menos, que foi o movimento de independência que ocorreu naquele contexto ali do século XIX, né? Que é a cristalização das ideias iluministas aí pelo mundo afora. Mas agora o que acontece? Nós vamos para frente para andar para trás. Nós vamos para trás para andar para frente. Vamos ficar nessa situação aqui, porque é para verificar uma questão um pouco anterior, né, que foi, então, fomentando essa crise de 1822. Como, por exemplo, já foi até citado pelo Gustavo aí, a chegada da família real aqui no Brasil. Né? A família real veio aqui para o Brasil, por quê? Porque nós temos um querido chamado Napoleão, estava tocando terror lá na Europa afora. Ele começou o domínio dele por volta do ano 1799, 1800 e pouquinho. No início de 1800, ele começou a criar um império napoleônico. Ele queria fazer um novo império romano, só que, no caso, a partir da França, a partir dele. E ele fez esse domínio, ele foi invadindo o país, fazendo guerra, e ele tinha um exército bom, forte, né, para isso. A família real nossa, então, estava lá em Portugal e queria fugir. Precisou fugir, porque se ficasse lá ia ser perigoso demais enfrentar o Napoleão, entendeu? Então, olha só, o Napoleão, ele dominou até 1815, certo? Até 1815. A família real chegou aqui no Brasil no ano 1808, no auge das invasões napoleônicas. Mas eu só vou finalizar aqui e já passo para você, viu, Gabriel? Mas veja aqui, não tinha como o rei sair lá da metrópole e vir morar aqui na colônia. Entendeu? Não podia governar a partir da colônia. Para que aqui recebesse o rei e aqui se tornasse a sede do governo do rei, que se tornou daí para frente, precisava que o Brasil deixasse de ser colônia e passasse a ser reino. Ok? E aí, nesse ato, o Brasil se transformou Reino Unido a Portugal. Que aí o rei podia estar aqui era o lugar do governo, mas é unido a Portugal. Portugal continua sendo um reino. Portugal não passou a ser colônia do Brasil. Continuou sendo reinado, o Brasil também passou a ser reinado, né? E eles também estavam meio com medo, que vai que a coisa bagunçasse aqui também. Ele levou o Reino Unido em Algarves, que são as ilhas perto da África, que eles já tinham domínio lá. Então, ou seja, na mesma canetada, tornou reino, tanto Algarves quanto o Brasil, e manteve Portugal. Ok? E aí, Brasil deixou de ser colônia, né? E essa questão era muito ruim para o povo português, o povo que ficou lá em Portugal. Pensando, então quer dizer que nós estamos perdendo a condição de domínio sobre o Brasil. Então, o rei fez isso para ele fugir, mas ele criou polêmicas e problemas com o povo português. Gabriel. Tanto que teve a Revolução Pernambucana. Os franceses já tentaram invadir o Brasil também, né, depois. Eu citei para vocês, assim, teve uma tentativa lá em 1530, no início da colonização, né? Teve uma tentativa. Depois disso, eu não estou lembrado, não. De alguma... só se me escapou agora na memória, entendeu? Mas teve tentativas aqui. Mas teve tentativa na América Latina, o Gabriel. Tanto que tem o domínio francês
No Francesa Haiti, Guiana, né? e na Guiana Francesa, tem lá, né? Do mesmo jeito. Inclusive, na Guiana Francesa tem uma cidade chamada Goiânia. Você sabe, gente, vocês têm noção de uma coisa dessas? Tem uma cidade na Guiana Francesa chamada Goiânia. E nós temos uma cidade aqui no Goiás chamada Goiânia, não temos? Peraí, mas qual sujeito- surgiu primeiro, então? Eu não sei. Não, claro que foi a da Guiana Francesa, que a daqui só tem 70 anos, né? De 1930 que ela foi surgir, 1933. 70 anos, hein? Então Tem foi em homenagem. 90. Não, Goiânia é Nova Goiás, que é Niá, é Nel, de novo, Goiás, entendeu? Goiânia tem esse nome, que era do nome de Goiás já. Só que tem uma Goiânia lá que tem a ver com Guiana. Aí tem Goiânia. Aí Só quero escreve contar diferente. Não, Goiânia. Sem o Nossa. acento. Sem o acento. Né? Só que eu quero contar uma história. Um sujeito de um país na África, que eu não sei qual, ele não sabia falar português, né? Aí ele ia para Goiânia, lá na Guiana Francesa. E ele comprou as passagens todas por meio de agência de turismo. E as agências de turismo fez todo o contato e deu todos os documentos para ele e falou para ele, chega no aeroporto, entrega esse papelzinho aqui para o motorista de táxi e ele te leva para o local lá. Era dessas agências que tem intercâmbio, essas coisas assim, né? E por algum motivo, esse sujeito foi parar aqui em Goiânia, Goiás, né? Entregou para o motorista de táxi, ele não entendeu nada que estava escrito em francês, né? Não entendeu nada do endereço para onde ele queria ir. E começou a fazer pesquisa e perguntar, e achou o tradutor até para saber que esse rapaz ele estava aqui, não sabia falar uma palavra em português, e ele estava querendo chegar, era na Guiana Francesa, né? E chegou aqui em Goiás. Você vê esses erros aí de comunicação, né? Mas falando, só fiz essa voltinha aqui para falar desses domínios, né? Desses países tão próximos de nós e tentativa de chegar por aqui. Mas, gente, olha o que a questão aconteceu. Nós tínhamos aqui uma república, né? Houve aí, tinha medo, né? No Brasil existia algum movimento político, certo? Um movimento era a favor de que nós tivéssemos aqui se tornasse república. Deixasse a monarquia, se tornasse república. Meio que automático. Se deixasse de ser república, ou melhor, monarquia, logo se tornaria independente de Portugal. Né? Porque as repúblicas não têm dependência entre elas. Então tinha um grupo que queria que tivesse uma revolução republicana e fosse liberal e abolicionista. Então veja bem, olha quantas coisas que queria que fizesse. Deixasse a monarquia, se tornasse república. Deixasse de ser de Portugal, se tornasse liberal, capitalista e tivesse a libertação dos escravos. Ok? Tudo isso aqui, nós estamos falando no contexto de 1810, 1815 aqui. Queria tudo isso. Mas tinha do outro lado um outro grupo que era a elite agrária. O que a elite agrária era? Muito conservadora. Queria que continuasse a monarquia, queria que continuasse a escravidão e queria que o Brasil não se separasse de Portugal. Certo? Aí o que acontece? Essas movimentações aí, né, fizeram com que a proclamação da República fosse a única alternativa para manter o sistema funcionando, né? O sistema, mesmo as pessoas assim, os mais tradicionais, acabaram pensando, olha, como a crise está complicada, como a gente não está podendo fazer comércio internacional com qualquer país, então às vezes é melhor mesmo que a gente tenha independência, e mesmo os conservadores começaram a aceitar a ideia de deixar de ter monarquia aqui no Brasil e passar a ter república aqui no Brasil, entendeu? Então aí nós temos um movimento republicano que queria a abolição da escravatura, ele foi ganhando força, né? Por quê? Principalmente por uma situação que aconteceu no Pernambuco. Em 1817, os pernambucanos ficaram revoltados com o rei. Sabe por quê? Quando o rei saiu de Portugal e veio para o Brasil em 1808, ele não veio sozinho. Chuta, João Pedro, quantas pessoas ele trouxe com ele? Quantas pessoas o rei trouxe? Porque não podia vir só ele, os filhos. Tinha que vir a corte.
A corte era todo mundo que era envolvido com ele. Eram os filhos, os sobrinhos, os maridos e as esposas dos sobrinhos. É uma Professor turminha. Caio, posso chutar? Eu acho que foi acima de 100 pessoas. É bem acima de 100. 200. Dizem que foi cerca de 15 mil pessoas. Então pensa, Caraca. a cidade, e eles embarcaram direto no Rio de Janeiro, né? Então isso causou mais uma fofoquinha da história, né? Diz que chegaram lá no Rio de Janeiro e o rei chega e manda, né? Você sabe muito bem disso. E quem morava na capital não eram pessoas pobrezinhas, né? E chegaram e, você mora nessa casa aí, eu tô chegando com a corte aqui, você dá licença da sua casa que nós vamos morar aí. E muitas pessoas foram desapropriadas para dar lugar para morar o povo que veio de Portugal, o povo ligado ao rei. Então isso já foi causado... Depois que foi construir as quintas, né? Onde colocou Dom Pedro I, aí depois foi construído. Foi construído esses palácios, nem palácios, mas os locais mesmo, que acabou de dizer, nesse sentido aí. Né? Então, esse foi uma revolta. E a outra revolta é que a família real chegando aqui tinha que cobrar mais impostos das províncias. E uma das províncias mais ricas do Brasil naquele momento era a província do Pernambuco. E aumentaram os impostos da província de Pernambuco para sustentar a família real aqui no Brasil. E o pessoal de Pernambuco falou, nananina, não, aqui você não vai cobrar mais imposto, não. E teve, então, esse movimento, a Revolução Pernambucana, em 1817, certo? Baseada na ideologia iluminista também, incentivava a questão contra o governo de Portugal, né? E queria, então, separação de Portugal e queria que fosse uma república. Professor. Só que essa revolução, ela foi duramente repreendida também, reprimida. As tropas portuguesas ainda eram fortes a ponto de ir lá e detonar com aquele movimento em Pernambuco e não virou nada. Só que por enquanto, porque está chegando, viu? 1817 foi um dos últimos movimentos antes da independência do Brasil. Depois chega um próximo movimento. Gustavo. Bem, eu ia falar que até hoje, numa cidade do país, Petrópolis, porque ainda existem os descendentes, né? Eles se dizem família real, mas são descendentes puros dos imperadores antigos. Dom Bertrand, tem vários da linhagem ainda vivos. E aí, professor, lá ainda tem como se fosse um imposto. Eu esqueci como que é esse sistema, mas chama laudêmio. É como se fosse pagar um imposto para a família real lá em Petrópolis. Até hoje ainda pagam isso. Esse é uma coisa bem específica da prefeitura de Petrópolis, né? Então, não tem muito sentido mais, né? Não tem muito sentido, mas tem esse ponto. Mas, o Gustavo e seus colegas, todos os prédios que eram palácio, sabe? A casa que era do Dom Pedro II, que Petrópolis é mais o Dom Pedro II, tá? Porque o Dom Pedro I, ele era de Campinas, ele morava em Campinas e tinha lá a casa dele e tudo mais. Mas, então, essas casas ficaram tudo para a prefeitura, se tornaram museu. É patrimônio histórico da cidade. Vocês compreendem? Então, ou seja, a casa que era do imperador e dos netos passou a ser da prefeitura. E a prefeitura, como contrapartida, mantém essa família lá como sendo família de honra, né, de respeito, e aí acaba garantindo alguma parte de contrapartida para elas. Sim, Gustavo. Sim. Eu também queria falar que ano passado, se eu não me engano, ou ano retrasado, eles recorreram num processo para conseguir as casas, os palácios de volta. Sim. Não, isso está tentando direto, né? Tenta muito direto mesmo. Mas já é patrimônio do Brasil, né? Não é patrimônio da família real. E outra, o Dom Bertrand, você deve ter visto já uma entrevista dele aí no YouTube, né? Ele teve no Pablo Gentili outro dia. Então, eles ficaram fora do país por muitos anos. O Dom Bertrand, que você citou, ele saiu daqui com 4 anos de idade. Ele, no caso, ele é neto da princesa Isabel. O sotaque dele é francês. Né? Então, eles ficaram muito tempo longe daqui, porque quando o movimento republicano se estabeleceu, ele não queria nem saber de família real, mandou todo mundo embora, eles foram exilados, sem permissão para voltar. Aí, com o tempo, eles foram conseguindo essa permissão para retornar aqui para o Brasil, e está aí. E tem o irmão dele mais velho, que é o príncipe regente da Casa Real do Brasil.
Então, ou seja, eles mantêm tudo isso aí, tem as roupinhas, né, a faixinha, tem as medalhinhas, tem tudo isso aí muito bem organizado, para que se um dia o Brasil volta à monarquia, eles seriam os primeiros a assumir o posto, né? Sim, sim. E tem mais, né? Tem muito movimento aqui no Brasil. Não, de é isso que pessoas. eles têm, ainda tem movimento monarquistas, pró-monarquistas que lutam por isso. Justamente. Acho que a Milena queria falar. Milena ou a Heloísa? Quem que é? Professor, não repara porque meu computador tá muito bugado aí. Ele tá ligando e desligando do nada os trem aqui. Ah, tudo bem. O meu microfone tá ligando e desligando do nada. Uhum. Eu não sei se o Teams de vocês aí, a minha versão do Teams, tem uma situaçãozinha aqui interessante para a gente participar na aula, mesmo sem ativar o microfone, ou às vezes não está com a câmera ligada, né? Eu achava muito interessante vocês ligassem a câmera. Eu já pedi, né? Já agradeci quem ligou. Mas veja bem, eu vou transmitir aqui só para vocês verem se o de vocês já está acontecendo dessa forma. Compartilhar a tela. Vocês estão vendo minha tela aí já? Sim, senhor. Beleza. Então, tá vendo os 3 pontinhos aqui? Não sei se o de vocês já está dessa forma. Clicando nos 3 pontinhos aqui, ao lado onde desliga aqui, aí vai levantar aí essa telinha. Olha lá, tem essas reações para fazer. Entendeu? Então, eu posso aí dar um joinha, eu posso dar um coraçãozinho, posso bater palminha, entendeu? Então, isso são formas de participação que vocês podem estar fazendo utilizando a interface aí do... Para mim não está aparecendo. Então, para alguns só aparece o levantar a mão, né? Aí eu só tô perguntando aí para quem tem, né? Aí pode, quem sabe, usar. Vou tirar a mão aqui para vocês verem. E no computador da mesma forma, tá lá bem no lugar onde você levanta a mão, tem essas coisinhas aí que pode ser usada também. Beleza. Professor? Sim. Eu acabei de ver uma coisa aqui que parece que é atualização. O meu não tinha, não. Esse aqui, ó, exibir exibições de reunião. Agora tem galeria grande. Justamente, tem como você ver mais gente. Uhum. O meu só tinha um. Tem como abrir mais possibilidades aí. Galeria grande prévia, né? Uhum. Porque essa galeria grande só abria antes, viu? Rodrigo mesmo que falou, né? Só abria galeria grande quando tivesse mais que 9 pessoas com a câmera ligada. Agora tá abrindo. Você lembra quando eu começava lá? Eu falei, gente, eu só quero mais uma pessoa que liga, depois pode desligar, tal. Eu falava isso porque aí eu abria a galeria grande, aí eu podia voltar para a transmissão de tela, e aí nisso eu continuava aqui, né? Agora já está abrindo a galeria grande, mesmo tendo poucas pessoas, só menos de 9 pessoas. Mas então, jovens e jovens, vamos continuar aqui conversando sobre esses fatos aí que levou, então, a Revolução Pernambucana, fez com que não deu certo, né? Mas deu uma enfraquecida no exército, um exército real, o exército do rei. Agora a gente já pode voltar, né? Olha aqui a imagem, tá vendo, ó, gente? Olha quantas caravelas aqui nessa pintura veio trazer a corte para o Brasil. Aí você vai tendo noção de quantas pessoas chegaram aqui no Brasil, né, naquela ocasião. Professor, Sim. desculpa atrapalhar a aula, mas eu acho que já deu o horário, né? Já passou 5 minutos. Então tá bom. A gente vai parar por aqui e a gente prossegue nas 16h40, tá? 16h40 Professor Caio Maluf José Silva Maluf Franco. Eu li aqui, eu não sei de cor não, eu li aqui. Professor, eu tenho uma dúvida. Essa aula também vai ter atividade, né? Vai, mas eu não preparei ainda. Vou postar depois. Ah, sim. Professor, não, professor. Triste que a aula acabou. Sobre chamada, a gente já pode ir lá fazer, né? Ou o senhor ainda não fez? Na chamada, eu vou gerar o link aqui, vou mandar no grupo do 8º ano, tá? Beleza. Porque eu não coloquei aqui, eu vou pôr no grupo, aí a gente vai ter uma agora e outra depois. Entendeu? Vai fazer uma agora e outra depois das 4h40 a gente faz outra. Professor Caio, o senhor demorou, tipo assim, quando o senhor era criança, bem, eu tive esse problema.
quando eu era bem pequeno, tipo, eu tava, sei lá, no 3º ano e tinha que escrever o nome na prova, meu nome, ele é grande. Tem, tipo, mais de 25 letras. E, professor, para eu escrever isso quando eu era criança, era muito difícil. E o senhor, professor, que o nome do senhor é muito extenso, como que o senhor fazia? Exatamente. Foi do mesmo jeito. Só que o meu nome, apesar Já de pode sair, ser professor? grande, são palavras simples, né? Não tive tanto problema quanto a isso, não. Eu vou pôr lá no grupo do 8º ano aqui a frequência que eu falei para vocês, tá? Aí 4h40 a gente retorna aqui nesse mesmo link. Mas eu já coloquei lá no GR8 todo jeito, tá? Professor Caio, Já tá lá. Sim. sobre isso que o Paulo falou aí, eu acho que meu nome, professor, desde pequena, sempre foi fácil escrever, porque é só tipo Heloísa Paixão Rodrigues Silva. Só isso. Então só tipo 4. O Mas nosso é sim, 5. para muitas Isso é uma- pessoas sejam grandes, para mim é pequeno, porque eu sou acostumada. É mais famílias tradicionais. Professor, Deus. Até Tchau. agorinha. O Gustavo sabe aí o nome do pessoal. Nome comprido até. Sim, nessa do o Dom Bertrand mesmo, o nome dele é enorme. Nossa. Professor, Tem- se eu não me engano, era Dom Pedro, primeiro. Acho que foi Dom Pedro, se eu não me engano. Tinha 21 sobrenomes, parece. Que cada título, cada coisa dá um Que nome. nome comprido. Todo mundo era assim. Todo mundo nobre, né? Todo mundo que era rico. Então tá bom, gente. Até mais. Então tá, Professor, tchau. com Deus. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Até a próxima.